Nesse vídeo agora nós vamos conversar sobre a regulação do ciclo de Krebs. Como anteriormente nós já tínhamos chamado a atenção, há 3 enzimas no ciclo de Krebs que catalisam reações irreversíveis: a citrato-sintase, a isocitrato desidrogenase e a alfa-cetoglutarato desidrogenase. E já havíamos adiantado, naturalmente, serão esses, então, os 3 pontos de regulação da velocidade do ciclo de Krebs. Vale recordar que no ciclo de Krebs nós temos a oxidação, em termos líquidos, a oxidação dos 2 carbonos do grupo acetil, ligado no acetilcoenzima A, com a concomitante produção de coenzimas reduzidas, NADH, FADH2, NADH, e também ATP diretamente através do GTP. Então, basicamente, uma via que produz diretamente o ATP, e essas coenzimas reduzidas adiante, nas próximas vias metabólicas que nós vamos discutir, cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, essas coenzimas reduzidas também irão gerar ATP. Então, é dentro dessa lógica que se dará a regulação da atividade dessas 3 enzimas que eu resumo aqui nessa outra projeção. Então, a citrato-sintase, a isocitrato desidrogenase, a alfa-cetoglutarato desidrogenase. Então, vejam que ATP e NADH, que são 2 moléculas que indicam que a célula está com um bom abastecimento, um bom estoque de energia, uma alta concentração de ATP, uma alta concentração de coenzimas reduzidas que podem se converter a ATP. Então, isso sinaliza, isso indica que a célula está com um bom estoque, um bom abastecimento dessas unidades que significam energia. E vejam que, portanto, essas moléculas atuam como efetuadores alostéricos negativos, diminuindo a velocidade dessas enzimas, diminuindo a atividade dessas enzimas e diminuindo a velocidade do ciclo de Krebs. Por outro lado, o ADP, que sinalizaria que a célula está com um baixo estoque de energia, portanto, suas unidades de ATP tiveram suas ligações de alta energia anidrido fosfórico hidrolisadas para manter as funções da célula, portanto, a concentração de ATP diminuiu e de ADP e AMP, não está representado aqui, mas de ADP aumentou. Essa molécula, então, indicando um baixo estoque de energia na célula, atua como um modulador alostérico, efetuador alostérico positivo nessas 2 enzimas, portanto, aumentando a atividade dessas enzimas e aumentando a velocidade do ciclo de Krebs. Portanto, a velocidade do ciclo de Krebs está respondendo ao estado energético da célula. Um alto acúmulo de unidades que representam um acúmulo de energia diminui a velocidade do ciclo de Krebs. Um acúmulo de moléculas, sinalizador ADP, que sinaliza um baixo estoque de energia, aumenta a velocidade do ciclo de Krebs, consequentemente, podendo levar à formação de ATP e reposição do estoque de energia da célula. Então, essa é a lógica muito simples dentro do ciclo de Krebs. Então, agora nós vamos olhar a regulação do ciclo de Krebs em 2 situações que, como marcado aqui, nós vamos olhar em situações dependendo do estoque de ATP e de ADP, o estoque, a concentração, relativa, nós vamos olhar, então, nessa situação, que reflete o balanço energético da célula, como eu já havia dito, nós vamos olhar a regulação do ciclo de Krebs e vamos conectá-la com a regulação da via glicolítica, vamos integrá-la com a via glicolítica. Então, como eu estava dizendo, uma baixa concentração de ATP reflete-se numa alta ATP, as unidades de ATP, as moléculas de ATP foram utilizadas, as ligações anidrido fosfórico foram hidrolisadas para que a célula obtivesse energia para seus processos,
de manutenção e, consequentemente, nós temos um aumento da concentração de ADP e AMP. Então, o estoque de energia da célula está baixo. Nessa situação, conforme nós havíamos indicado, temos, então, presença de ADP em alta concentração, baixa concentração do ATP, naturalmente, baixa concentração de NADH também. Portanto, essas duas etapas do ciclo de Krebs estão, essas enzimas, a citrato sintase e a isocitrato desidrogenase, estão ativas, mais ativas, e, portanto, a velocidade do ciclo de Krebs está aumentada. Ele está preparado para drenar acetilcoenzima A e gerar o ATP e coenzimas reduzidas que se converterão a ATP adiante. Então, o ciclo de Krebs, nessa situação, está ativado, digamos assim. Voltando, então, lá para o início, para integrarmos a via glicolítica com o ciclo de Krebs, nós estamos olhando, então, essa situação. Então, percebam que nessa situação, alto ADP e AMP, o ponto de regulação, o principal ponto de regulação da via glicolítica, que é catalisado pela fosfofrutoquinase 1, tem a AMP presente, baixo ATP, essa enzima está alostericamente ativada, portanto, essa etapa da via glicolítica também preparada para drenar glicose através da via glicolítica. Notem ainda que a presença de AMP também ativa a fosfofrutoquinase 2, que, a partir também de frutose 6-fosfato, leva à formação de frutose 2,6-bisfosfato, que é um potente efetuador alostérico positivo da fosfofrutoquinase 1, conforme nós já havíamos discutido na regulação da via glicolítica. Então, nessa situação, alto ADP e AMP, baixo estoque energético na célula, o ciclo de Krebs está ativado, suas enzimas estão ativadas, e nós vemos lá a via glicolítica, também na etapa da fosfofrutoquinase 1, também ativada, preparada para drenar glicose através dela, indo até piruvato. De fato, a última etapa aí da via glicolítica, a catalisada pela piruvato-quinase, notem que se a fosfofrutoquinase 1 está ativa, uma vez que nós tenhamos glicose sendo fornecida à célula, vai produzir, essa enzima irá produzir frutose 1,6-bisfosfato, que atua como um efetuador alostérico positivo da piruvato-quinase, que é a última, catalisa a última etapa da via glicolítica de fosfenol, piruvato a piruvato, certo? Então, já gerando ATP, inclusive. Então, a via glicolítica com a fosfofrutoquinase 1 ativada, com a piruvato-quinase ativada, preparada para fluir glicose através da via glicolítica, levando até piruvato. E, como nós havíamos discutido, a piruvato desidrogenase, o complexo piruvato desidrogenase, na presença de AMP e NAD oxidado, né? Então a situação aqui, AMP acumulado, esse complexo enzimático também sendo ativado por esses sinais presentes na célula, e, portanto, essa reação da piruvato desidrogenase para do piruvato, desculpem, para acetilcoenzima A, que efetivamente adentra ao ciclo de Krebs, também ativado nesse ponto. Então, nós vemos a via glicolítica ativada, levando a glicose até a piruvato desidrogenase também ativada, levando até a acetilcoenzima A, e, como nós já havíamos comentado, o próprio ciclo de Krebs, a citrato sintase aqui marcada, e a outra enzima adiante, a isocitrato desidrogenase, também ativadas, prontas para darem conta da produção de acetil-CoA derivado efetivamente a partir da glicose.
Vale a pena nós ressaltarmos essa outra reação que pode ocorrer nas células, não é uma reação presente, que faz parte do ciclo de Krebs, mas percebam, a célula estava numa situação de baixa energia, baixo estoque de energia, foi fornecido glicose, por exemplo, através da refeição, foi fornecido glicose, então as células estão preparadas para a metabolização de glicose, flui através da via glicolítica, piruvato, forma-se acetilcoenzima A, começa a se acumular essa molécula. E a entrada do acetilcoenzima A no ciclo de Krebs depende naturalmente desse composto de 4 carbonos, oxaloacetato. Portanto, à medida que a glicose for levando ao acúmulo de acetilcoenzima A, para que isso seja efetivamente drenado, oxidado no ciclo de Krebs, para produzir ATP e coenzimas reduzidas e, consequentemente, ATP, o acúmulo do acetilcoenzima A sinaliza a piruvato carboxilase, efetuadora alostérica positiva, a ativação dessa enzima, ativação alostérica, que dará conta de produzir, utilizando CO2 e ATP, produzir oxaloacetato, para que essa produção de acetil-CoA, para que ela não se acumule e não adentre, se acumule antes do ciclo de Krebs. Portanto, produzindo esse intermediário de 4 carbonos que ajuda a drenar, dá conta de drenar o acetilcoenzima A para dentro do ciclo de Krebs, para que o grupo acetil seja oxidado. Então, esse é o quadro que nós vemos na situação em que a célula está com baixo estoque de energia em termos de unidade de ATP e de ADP e AMP, em termos desse balanço, essa razão entre essas formas. Agora nós vamos ver a situação oposta. A célula metabolizou a glicose, foi produzindo ATP com enzimas reduzidas que, na via de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, levou à produção de ATP, e agora, então, a célula está plena com um estoque de energia em termos de uma alta concentração de ATP dessas unidades e, consequentemente, baixa concentração de ADP e AMP. Como nós havíamos visto, efetuadores alostéricos que diminuem a velocidade desses 3 passos de regulação do ciclo de Krebs, essas 3 enzimas essenciais ao ciclo de Krebs, a regulação do ciclo de Krebs. Portanto, a velocidade do ciclo como um todo está diminuída pela inibição alostérica dessas enzimas. Notem que, se essas etapas irreversíveis estão com a velocidade diminuída, essa etapa que é reversível, o isocitrato presente vai se acumulando e ele acabará gerando citrato. Isso será importante na sinalização e regulação da via glicolítica. O citrato pode deixar a matriz mitocondrial e irá sinalizar no citoplasma, onde ocorre a via glicolítica. Irá sinalizar em termos de atuar como um modulador alostérico na via glicolítica. Já vamos ver isso adiante. Além disso, se temos ATP e NADH acumulados na célula, essa etapa também irreversível terá sua velocidade diminuída e teremos o acúmulo de acetilcoenzima A. Então, citrato e a acetilcoenzima A acumulando e atuando agora como efetuadores alostéricos. Vamos ver, então, como isso ocorre e vamos integrar com as reações da piruvato desidrogenase e da via glicolítica. Então, caminhando atrás, nós já tínhamos visto essa etapa, acetilcoenzima A se acumulando pela redução da atividade da citratosintase, vejam esses efetuadores alostéricos em alta concentração, ATP, acumulando-se o acetilcoenzima A, e então acetilcoenzima A e NADH, produtos que inibição pelo produto do complexo piruvato desidrogenase e o ATP também aí acumulado o efetuador alostérico negativo. Então, a velocidade de conversão de piruvato a acetilcoenzima A diminuída. Então, diminuiu esse passo.
se nós vamos retornando agora para dentro, digamos assim, da via glicolítica, o ATP está em alta concentração, sinalizando alostericamente para a diminuição da velocidade da atividade da reação catalisada pela piruvato quinase. Diminui a velocidade de conversão de fosfenol piruvato a piruvato. Acumula-se fosfenol, por exemplo. Fosfenol piruvato se acumula, portanto. Então, vimos ciclo de Krebs com a velocidade diminuída, conversão, etapa de conversão de piruvato a acetilcoenzima A também com a velocidade diminuída. Agora, a via glicolítica também. Estamos indo do seu último passo para o primeiro passo de regulação, o mais importante, também com a velocidade diminuída. Então, fosfenol piruvato acumulado. Fosfenol piruvato, lembrando, sinalizava para a atividade da frutose 2,6-bisfosfatase, que vai converter frutose 2,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Diminui a concentração desse importante efetuador alostérico positivo da fosfofrutoquinase 1. Então, a sinalização do fosfenol piruvato aqui, no sentido de diminuir a concentração desse efetuador alostérico positivo. Importante, diminuindo a atividade da fosfofrutoquinase 1, diminuindo, então, a velocidade também dessa etapa de regulação da via glicolítica, diminuindo a velocidade da via glicolítica. Notem como eu tinha chamado a atenção, que o citrato também vai atuar como um efetuador alostérico negativo aqui sobre a fosfofrutoquinase 1, né, lembrando que o citrato estava se acumulando ali, não sendo consumido no ciclo de Krebs pela diminuição da atividade da isocitrato desidrogenase, portanto, citrato sinalizando tanto aqui como também a fosfofrutoquinase 2, que agora diminui a produção de frutose 2,6-bisfosfato. Então, a fosfatase ativa, diminuindo essa concentração e diminuindo agora também a produção. Juntos, então, diminuiu esse efetuador alostérico positivo, temos esse inibidor alostérico presente, o ATP também em alta concentração presente, um outro efetuador alostérico negativo também presente, naturalmente o AMP está em baixa concentração, então, a atividade da fosfofrutoquinase 1 fortemente reduzida e a via glicolítica, portanto, tem a sua velocidade reduzida, a glicose que está eventualmente disponível será direcionada a outras vias metabólicas dentro da célula, nessa situação de acúmulo de ATP, um bom estoque de energia. Então, essa é a visão que nós temos da regulação, tanto do ciclo de Krebs, quanto do ciclo de Krebs integrado às vias metabólicas e etapas metabólicas que vinham anterior a ele na metabolização de glicose.